Então, gente, nesse domingo agora, o tema é a vaidade humana. Nós vamos conversar bastante sobre isso. Na sua versão bíblica, política e individual, a gente vai detalhar um pouco. Então, comecemos explicando etimologicamente o significado da palavra vaidade. Ela tem origem no latim vanitas, que significa vazio, fútil. Então, é uma preocupação excessiva com a própria aparência, qualidades ou realizações, muitas vezes acompanhada do desejo de admiração e aprovação dos outros. A vaidade se manifesta em áreas como, por exemplo, a aparência física, o intelecto, as conquistas materiais ou então as conquistas sociais. Tendem o que? A levar ao exibicionismo, mostrar arrogância e dificuldade em reconhecer os erros. A vaidade é quase sempre vista como um vício moral e pode levar à busca incessante por validação externa, né? Mas o que Salomão quis dizer com tudo é vaidade? No livro do Eclesiastes, Salomão usou essa expressão para descrever a natureza temporária e ilusória das coisas materiais e das conquistas humanas vistas isoladamente, né, de Deus. Eclesiastes, ou Correlete, significa mestre, pregador, né, aquele que reúne pessoas para ensinar. Então, Eclesiastes é um livro atribuído a Salomão. A consequência que pode levar à vaidade. Primeiro é a solidão. Por quê? Porque a pessoa vaidosa, ela se isola e não consegue se conectar com os outros de forma autêntica, né? Até por orgulho. A segunda é a infelicidade. É a busca constante por validação externa, ou seja, pela aprovação dos outros, que pode gerar uma frustração e uma insatisfação grandes, né? E a terceira é a dificuldade no relacionamento. A vaidade, ela pode dificultar a criação de laços verdadeiros, pois a pessoa pode estar muito mais preocupada em impressionar do que se conectar com os outros. E aí eu lhe pergunto, o que é o pecado da vaidade? No sentido religioso e moral, ele refere-se ao orgulho em relação à própria aparência. Frequentemente, ele é acompanhado do desejo de admiração e reconhecimento dos outros. Ele é considerado, assim, um pecado porque coloca o indivíduo num pedestal, separando da humildade e da busca por valores espirituais autênticos, superiores. É importante diferenciar a vaidade do cuidado pessoal. Por exemplo, não é pecado se preocupar com a aparência, tá? Desde que isso não se torne uma obsessão ou então o centro da vida da pessoa. Também não é pecado ter um cuidado com a higiene, com a saúde e a apresentação pessoal. O pecado está em querer ser superior, em querer se mostrar, em querer, né, aparecer, como diz o outro, né? Pois bem, mas o que é a vaidade na Bíblia? Na Bíblia, a vaidade é mais do que só a preocupação com a aparência. Ela se refere ao vazio e à busca por satisfação fora de Deus. Ela pode se manifestar como arrogância e orgulho. E isso leva a pessoa a se sentir superior aos outros, seja por sua aparência, por sua posição social ou por suas conquistas. Santo Agostinho mesmo, no seu livro Confissões, ele trata a vaidade como um pecado que pode levar à autodestruição moral. Ele recorda, ele mesmo, Agostinho, que na sua juventude não apenas cometia erros por prazeres, mas também por vaidade.
Em resumo, assim, tudo é vaidade. Significa que sem Deus as realizações humanas e as alegrias terrenas são passageiras e não oferecem a verdadeira satisfação e propósito na vida. Tá certo? Vamos contar aqui o caso do agricultor vaidoso, contado por Jesus. É a parábola do rico insensato. E essa parábola, ela mostra a falência de uma vida voltada exclusivamente para o gozo dos bens materiais. Todo aquele que aposta tudo no conforto e na segurança que o dinheiro proporciona é um louco, como diz o texto. As opções irresponsáveis de algumas pessoas levam-nas a passar ao lado das coisas que se realizam e lhes proporcionam a felicidade sem fim. Muitos creem que não vale a pena um homem afadigar-se, né? Ou seja, ficar cansado e acumular bens que um dia abandonará. Mas essas pessoas, ou esses bens, nunca darão sentido à vida desses homens ricos. Foi sobre isso que Jesus alertou o tal fazendeiro. Pois bem, enquanto ia da Galiléia para Jerusalém, Jesus aproveitava cada situação para dar formação aos seus discípulos sobre os valores do reino de Deus. Com as lições recebidas, eles cresciam na lógica do Evangelho e eles se despiam das suas lógicas pessoais, egoístas e interesseiras. A partir dessas lições, eles interiorizavam a proposta de Jesus. Inicialmente nós vemos a questão da partilha da herança, né? Chegou lá um jovem e tal, pedindo a Jesus que fosse árbitro na repartição da herança familiar. Por quê? Porque, segundo a tradição judaica, o filho primogênito, ele tinha direito a 2/3 das posses paternas. Tá? Isso está em Deuteronômio 21:17. Então, aquele homem que interpela Jesus seria o irmão mais novo, né? Que ainda não tinha recebido a parte da herança. Ou então, seria o irmão mais velho, que estava descontente com a avaliação dos bens, com a avaliação dos bens feitas pelo outro irmão. Ou seja, não estavam se entendendo, né? Tinha a lei, mas estava lá a confusão. Ele estaria pedindo que o Senhor intercedesse para que o seu irmão seja mais generoso na repartição dos bens familiares. Será que era isso? Pois é, o texto de Lucas não nos esclarece sobre estes pormenores. O certo é que Jesus disse a ele: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Por que Jesus falou isso? É bem verdade, olha, que no tempo de Jesus era comum os escribas e os doutores da lei, que eram versados nas escrituras, assumirem o papel de juízes nesses casos, né? Ou seja, eles julgavam que era bom, que não era, que era certo, que era errado. E a forma áspera como Jesus respondeu àquele homem é porque viu que talvez ele fosse alguém com apego excessivo ao dinheiro. A gente não lê? Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. Para ficar bem claro, aqueles que estavam escutando, Jesus começou a contar uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. E ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então esse homem lá e tal resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. E aí Jesus falou: mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida.
E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Viram aí o mal da vaidade nessa parábola? Ela expõe a vaidade de um latifundiário da Galileia, que ele contempla os seus campos, percebendo que naquele ano a safra seria tremendamente abundante. Aí eu fico pensando, quantas pessoas não estão pensando da mesma forma que esse fazendeiro? Mas eu pergunto também, e a dimensão social do dinheiro acumulado? O dinheiro é bom, mas ele tem que ter uma dimensão social. O rico ele tem que saber que no seu entorno tem pessoas que precisam que ele distribua um pouco do que ganha para a comunidade. Para nós hoje aqui seriam os impostos, né? O fato é que é triste, irmão, mas essa riqueza acumulada por 1% da população mundial, que significa aí 80 milhões de pessoas, mais ou menos, essas pessoas concentram uma riqueza tão grande que é maior do que as outras 99% das pessoas. Não é justo. Então, essa é a conclusão de um estudo da ONG, que é não governamental, né, chamado Oxfam, baseado nos dados do Banco Credit Suisse. E isso aí foi relativo ao outubro de 2015. Hoje está muito pior. Analisando bem a parábola, nós vemos que esse agricultor provavelmente era um saduceu, né? Porque os saduceus eram os ricaços da época, os grandes fazendeiros, né? Ele tinha um horizonte de uma vida bem limitado. Então ele, vendo que as suas propõe-se a usar o dinheiro apenas para proveito próprio. Está lá no texto. Descansa, come, bebe, regala-te, etc, etc. É um egoísta. Ele só pensa em si mesmo. E a própria linguagem que utiliza mostra esse egoísmo. Ele se refere sempre à minha colheita, os meus celeiros, meu trigo, meus bens, né? Ele não pensa nos outros, nunca fala dos outros, não fala na possibilidade de repartir com os seus trabalhadores pelo menos um pouquinho daquela fartura. E esses bens foram colocados na mão dele por Deus. Ele não foi para o trabalhinho dele, não. Ele nunca sequer pensou em agradecer a Deus pela essa colheita farta que ele teve. Foi então que Deus disse para ele: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Jesus nos propõe levar uma vida diferente, voltada aos valores do reino de Deus. Construamos nossas vidas sobre valores que valem a pena, sobre os valores que dão pleno sentido à nossa existência. É aquela história que está em Mateus 6, no versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Tá? Pois bem, tomemos também para nós essa lição. Nada de vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Não sejamos egoístas e nem deixemos de agradecer a Deus por todas as nossas vitórias. E Ele que deu. Tá bom? Shalom, meu Pai.